Oh, Hannah. Oi. Como vai? Tudo bem? Sente-se, por favor. Então, o que eu posso ser útil para você, Hannah? Percebo que você está sofrendo, é isso? Acho que a gente pode falar isso. Certo. Então, a primeira coisa que eu gostaria que você fizesse é que você se sentisse à vontade e ficasse calma. Você gostaria de dizer alguma coisa para mim? Eu não sei muito bem se devia ter vindo aqui. Isso significa que você tem dúvida até mesmo se deveria estar aqui, não é isso? É. E mais dúvida ainda se deveria falar alguma coisa para mim. Sim. Uhum. Veja bem, talvez você não tenha de se obrigar a falar nada comigo. Então, até mesmo nesse sentido, eu gostaria muito de deixá-la à vontade. Antes de vir para cá, você tinha tomado alguma decisão que eventualmente você possa colocar, pelo menos em termos gerais, para mim, mesmo que você tenha decidido não falar? Eu pensei em vir aqui como uma chance. Uma chance, certo. Mas ainda assim é algo difícil para você expressar, não é isso? Sabe, talvez uma coisa que eu possa fazer aqui, a primeira coisa que eu gostaria de que você entendesse é que eu estou aqui para ajudá-la, seja lá qual for o problema, tá certo? A segunda coisa que eu gostaria de colocar é que você não é obrigado a me dizer qualquer coisa que eventualmente faça você sofrer. E como eu percebo que é como se você tivesse dividida, eu deveria estar aqui, mas não gostaria de estar aqui. Eu preciso falar, mas ao mesmo tempo eu não quero falar porque é muito difícil, não é isso? Eu não sei como você pode me ajudar. Talvez a gente possa descobrir isso juntos. Veja, eu vou propor uma coisa para você. Isso que você gostaria de me falar, mesmo que você não queira falar agora, é alguma coisa que diz respeito a você somente? Ou diz respeito a alguém mais ou eventualmente a outras pessoas? Acho que mais a mim, mas talvez a outras pessoas também. Talvez a outras pessoas também. E se você tivesse de me dizer agora, o mais importante para você é no que diz respeito a você mesma ou no que diz respeito às outras pessoas? Acho que é a mim. Acho que é você, não é isso? Mas ainda assim eu vejo muita dúvida no seu rosto. Sabe, eu gostaria muito de ajudá-la, como eu disse, mas ao mesmo tempo eu gostaria muito de deixá-la à vontade. Eu estou pensando aqui que talvez você queira fazer alguma coisa, mas ao mesmo tempo não quer. Que tal eu propor você para fazer o seguinte? Eu vou deixar você muito à vontade. Eu pediria para você fazer o seguinte, eu vou lhe mostrar aqui um papel onde você tem uma forma de ajudá-la a tomar decisões. Então, você tem aqui as desvantagens e você tem também as vantagens. Eu não sei do que se trata, mas vamos colocar assim, olha, quais são as desvantagens em eu falar com Irismar agora? Ou, desculpe, quais são as desvantagens de eu falar agora com o Sr. Porter? E quais são as vantagens de eu falar com o Sr. Porter? Ok? E como eu gostaria muito de deixá-la à vontade, eu pediria para você ficar aqui durante, quem sabe, 1 ou 2 minutos, talvez um pouco mais se você precisar, e eu vou tomar um café, mas lhe prometo que dentro de 1 ou 2 minutos estarei aqui, ok?
Você acha que isso foi útil para ajudá-la a, pelo menos, tomar a decisão em relação a colocar para mim o que você tem de colocar? Acho que sim. Ainda é meio difícil porque uma desvantagem é parecida com a vantagem que eu coloquei. Por exemplo, eu coloquei que uma desvantagem poderia ser a injustiça acontecer comigo. Eu ser injustiçada. Mas a vantagem é que que a injustiça pode ser feita por mim. Então eu acho que ainda fico um pouco em dúvida a respeito. Ok, então, quando você pensou nas desvantagens, e aí tem uma principal, não é isso? E depois numa vantagem, você está especificamente falando de você, o que você gostaria realmente de falar sobre você mesma, Sim. Não é isso? Sim, sobre mim. Ok. Você pode me dizer novamente quais são as desvantagens, ou pelo menos uma ou alguma outra que você possa agregar a isso? São 3 básicas. As 3 primeiras desvantagens são você não fazer nada para me proteger. Essa é uma possibilidade, sim. A segunda possibilidade é que, com isso, você conte para os meus pais ou para os meus amigos e aconteça alguma coisa. Uhum. E que a injustiça continue. Ok. Mas você também pensou nas vantagens. Quais são elas? A justiça ser feita, como eu ia falar. Sim. Você poder me ajudar de fato com algumas coisas. E talvez faça. Ok. E quando você olha para um e para o outro agora, você diria que está pesando ou estão pesando mais as desvantagens ou as vantagens? Eu queria dizer para você que são as vantagens, mas eu ainda me sinto bem segura a respeito do que você pode dizer com a informação. Bem insegura. É isso que você está me dizendo. Isso significa que você ainda está dividida e ambivalente. Eu estou vendo em você medo. E quando você diz, eu tenho medo, ou talvez você expresse isso, diz respeito a o que possam fazer com você? Não, diz respeito ao que você pode fazer com a informação que eu vou te dar. Ok. Você sabe que tem muitas informações que envolvem, por exemplo, coisas que são absolutamente confidenciais e que eu não diria para ninguém. Entretanto, Hannah, eu me vejo na obrigação eventual de colocar para pessoas qualquer risco ou possibilidade que você tenha de se ferir, eventualmente cometer um ato muito lesivo a si mesma, ou eventualmente a outras pessoas. Eu não percebo isso em você. Será que isso indica um pouco o que está acontecendo com você? Eu não vejo nenhum problema nessa questão de me machucar. Talvez. Acho que falar isso para os outros não sei. Ok. Mas ainda assim eu gostaria muito de ajudá-la. De modo que talvez a gente pudesse continuar aqui um pouco. Veja que talvez a gente tenha de ir um pouco mais além disso. Se você me passar então esse papel que eu acabei de dar para você, eu ainda não sei exatamente o que você, em princípio, gostaria ou de que forma você gostaria de que eu ajudasse, e eu continuo aqui dizendo para você que eu estou aqui para isso, mas seja lá qual for a decisão que você queira tomar, aqui nós colocamos primeiro a vantagem e desvantagem de falar comigo, ok? E ainda assim você está um pouco em dúvida e ao mesmo tempo eu percebi um pouco de medo em você. E a questão que eventualmente eu perguntaria é medo de que pessoas façam algo contra você? Se eu tiver de ir um pouquinho além, e se você estiver muito desconfortável, por favor me avise. Algo de grave já aconteceu com você e por isso você está aqui me procurando? Sim. Uma vez que você diz sim, eventualmente, eu poderia saber exatamente o que aconteceu? Coisas. Sim.
Algumas pessoas foram ruins comigo em alguns momentos. Sim. Eu não sei. Ok, então deixe-me colocar para você da seguinte forma. Se algumas pessoas foram ruins com você, talvez nós tenhamos dois caminhos a seguir aqui. Um é colocar claramente o que diz respeito a essas pessoas. Essas pessoas lhe machucaram? Sim. Sim. Isto, eventualmente, seria um caminho que você gostaria de seguir, no sentido de colocar quem foi ou as pessoas e, eventualmente, nós levarmos isso adiante? Eu não gostaria de falar quem foram as pessoas, mas talvez eu possa te falar o que aconteceu. Ok, então eu gostaria de que você me falasse o que aconteceu, porque o mais importante de tudo aqui é que eu possa ajudá-la. A primeira coisa que eu gostaria de saber é se você está muito machucada com isso. E quando eu digo machucada, é emocionalmente. Sim, bastante. Então, talvez você possa me falar um pouco sobre isso. Ano passado fizeram uma lista sobre meninas mais bonitas, colocaram lá. O que supostamente seria uma coisa legal, eu ser bonita, mas não foi exatamente o caminho que as coisas tomaram. Começaram a acontecer coisas comigo, algumas coisas na minha vida mudaram, assim. Eu diria que perdi meus amigos, se é que eles eram meus amigos na verdade, né? Uhum. E eu estou escutando você me dizer então que essa perda fez muito mal a você e que você está sofrendo muito com isso. Sim. Fui passada para trás de várias formas, fui enganada, fui feita de idiota, escroto. Diga uma coisa, Hannah, eu coloquei para você há pouco que um dos caminhos seria exatamente em relação eventual a pessoas que lhe fizeram mal, mas me parece que você prefere o outro caminho, ou seja, que você seja ajudada aqui do ponto de vista emocional, ou seja, que eu lhe ajude. Há alguma chance de você retornar aqui para que nós possamos conversar novamente? Isso implicaria talvez em nós fazermos um trabalho de psicoterapia. Eu não sei o que você acha disso. Quanto tempo demoraria, sabe? Ou rápido, não sei. Nós poderíamos pensar em um tempo relativamente rápido para avaliarmos o que está acontecendo. Quem sabe nós pudéssemos nos ver entre 3 e 5 vezes. E a partir desse momento eu imagino que você já saberia um pouco mais de mim. Eventualmente eu já explicaria para você uma série de coisas e como eu posso ajudá-la. E a partir desse momento, então, você me diria, e nós pesaríamos novamente aqui, se vale a pena ou não você continuar. Eu estou aqui na escola todos os dias, e como eu percebo que você está sofrendo bastante, é o que de fato você me demonstra, todas as dúvidas que você está passando, eu posso pela manhã. Deixe-me lhe perguntar uma coisa, Hannah. Se eu tivesse de perguntar para você de 0 a 100, qual a chance que você teria de voltar amanhã para me ver no horário que a gente marcasse? 70%. Isso significa que você tem algumas dúvidas ainda, se vai voltar ou não. Não tenho como ter certeza das coisas. Nós nunca temos certeza de nada, ou seja, nós temos de aprender, inclusive, a conviver com a incerteza. Parece ser uma das coisas que caracterizam seres humanos, não é isso? Ok. Então, veja que talvez antes de nos vermos, nós possamos aprofundar um pouquinho mais agora, porque parece que nós temos uma coisa que é uma decisão a mais a ser tomada. E essa decisão é voltar amanhã aqui. Estou certo? Por que você não escreve aqui onde tem a ação a ser tomada, voltar para a terapia ou voltar para o encontro com o Sr. Porter? O que implicaria, na realidade, numa continuação do que nós estamos decidindo aqui desde o início, não? Parece que sim. Então, se você colocar aqui, olha, voltar para conversar com o Sr. Porter, essas desvantagens
continuam as mesmas? Acho que talvez eu penso que você não vai contar para os outros à toa. Penso mais isso. Mas ainda acho que pode acontecer uma injustiça. Bom, de qualquer maneira, como você não tem certeza, é bom que essa desvantagem continue aí, e você vai saber isso no futuro, não é isso? Você vai me conhecer mais. E quanto às vantagens? Continuam as mesmas? Continua assim. Sabe que há algo que nós podemos fazer aqui agora, que é o seguinte: se você der uma olhada aqui nas desvantagens e vantagens, e eu vou lhe fazer a mesma pergunta, o que pesa mais, ou que pesam mais, desvantagens ou vantagens? Pesa mais como? O que você acha que traz mais, em qualquer sentido, emocional ou racional, se eu acho que as desvantagens são mais importantes, ou eu acho que as vantagens são mais importantes para essa decisão que eu quero tomar? Olha, agora, falando com você, eu acho que são as vantagens. Então, as vantagens. Quando você diz que são as vantagens que pesam mais, vê se você consegue perceber isso. Quem está falando? Hana razão ou Hana emoção? Eu não sei, eu posso sair daqui e virar e falar aqui. E a gente vai ver, e é exatamente isso, por isso que as decisões são importantes, não é isso? E se você tivesse de responder essa pergunta, ok, quem está me dizendo isso, que as vantagens pesam mais, é Hana emoção ou Hana razão? É a razão. Hana razão. Veja que tem um R aqui. Quanto é que está pesando agora para Hana razão mais? 60, 70, 80, 90, 100%? 65. 65%. Significa que ainda tem aqui 35% para Hana razão no que diz respeito às desvantagens, não é isso? Sim. E Hana emoção? Que emoção é que está em jogo aí agora? Medo, vergonha, Raiva, ok. E quem é que está falando isso? É a Hana razão ou a Hana emoção? emoção. E tem um peso: 60, 70, 80, 90, 100. Quando eu falo das minhas emoções, elas parecem mais pesadas. E é o que está acontecendo agora, não? É, Você diria próximo de 100? Quanto exatamente? 95. 95%. Significa que para Hana emoção tem um pouquinho aqui, só 5% em relação às vantagens de tomar essa decisão de voltar aqui e falar comigo, não é isso? Seja lá como for, veja que o que diz Hana razão, vá lá, converse, volte, porque ele pode lhe ajudar. Mas aí, Hana emoção diz exatamente o contrário. É como se houvesse duas pessoas dentro de você. Uma que diz sim, vai lá, outra que diz não, não vá. É exatamente isso que está acontecendo? Por que nós não colocamos então Hana emoção para conversar com Hana razão? Isso é possível? Talvez seja um pouco estranho o que eu vou pedir para você fazer aqui agora. O que eu vou pedir para você fazer, e eu vou colocar 3 cadeiras ali na frente. Por favor, você pode se levantar e ir até ali. Eu vou trazer essa outra cadeira até lá e vou lhe explicar o que é que eu vou pedir para você fazer. Se você ficar muito desconfortável, por favor, me avise, tá certo? Então, nós temos 3 cadeiras aqui. Nesta cadeira está sentada, vamos colocar Hana emoção. Nessa outra cadeira aqui, nós vamos colocar Hana razão. Mas nessa outra cadeira aqui, estará Hana consenso. Talvez uma Hana que esteja mais pronta para tomar uma decisão. E, veja bem, você está absolutamente livre e qualquer decisão que você tomar, eu aceito. E a decisão é, sim, eu venho aqui conversar com o Sr. Porter amanhã e vou fazer essa psicoterapia. E a outra é, não, eu não vou fazer isso. Tá ok? Quem vai tomar a decisão é essa, mas primeiro eu gostaria de ver um diálogo. Então, você pode se sentar ou você pode ficar atrás. Como é que você fica mais confortável? Vou sentar. Ok. Eu gostaria de que você olhasse para cá, que você visualizasse Hana razão, Hana emoção
está pedindo para não vir, não é isso? Diga para ela por que você não deve vir. Não tem motivo, nada vai ser feito, as coisas não são resolvidas assim de uma hora para outra, você vai continuar se sentindo uma bosta. Essa tristeza vai embora dessa forma. Vai ser uma pessoa que vai chegar e tirar ela de você, você vai chegar na sua casa e vai montar tudo aquelas coisas na sua cabeça. Ok. Por favor, por que você não se senta então nesta outra cadeira e contra-argumente com a Hana Emoção? Aqui nós temos agora a Hana Razão, que vai dizer para ela, sim, venha, é muito importante para você. Diga para ela por que ela deve retornar. Às vezes a gente não consegue fazer as coisas sozinho. Talvez seja a única coisa que possa te ajudar, já que você tentou tudo que você podia tentar. Por que não tentar mais um pouco com essa última chance? Talvez uma outra pessoa que esteja fora da sua cabeça consiga pelo menos ajudar você a se sentir um pouco melhor ou tirar essa coisa da sua cabeça. Não sei, parece ser uma pessoa confiável. Sim, porque então você não retorna lá? Porque quem fala agora e ainda fala alto é a Hana Emoção, não é isso? Coloque todas as dúvidas ainda, você não está convencida. Você sabe como é que são humores. As pessoas falam, até que aquilo vire verdade. E elas não esquecem, vai ter sempre alguém que vai falar, vai repetir. Existem fotos, existem provas. As pessoas ainda vão encher o seu saco por muito tempo. Provavelmente até quando você sair da porta. Vai ser para sempre. Você sabe. Eu acho que é bem óbvio que você sabe que as pessoas ainda vão encher o seu saco de formas diferentes. Elas são assim, as pessoas são ruins mesmo. Elas vêm atrás de você para encher o saco. Elas têm prazer nisso. Não tem por que você voltar aqui, porque essa questão não vai ser resolvida, ele não vai apagar da cabeça dos outros o que aconteceu. Hana Razão não concorda com isso. Por que você vem aqui e não coloca para ela? Por que, de fato, talvez ela possa se tranquilizar e o que você diria para ela de volta? Da mesma forma que espalharam rumores ruins sobre você, podem espalhar coisas boas sobre você. Existe a possibilidade de que você talvez consiga enfrentar? Sim, é uma possibilidade, não é isso? Acho que sim. Enfrentar essas pessoas ou pôr ela no lugar dela, sabe? Mostrar que talvez você seja uma pessoa com coisas boas também. Eu acho. Ok, vamos fazer o seguinte. Na realidade, nós poderíamos continuar bastante mais tempo, mas me parece que, eventualmente, nós teríamos um tempo reduzido para isso. Então, eu gostaria de que você viesse e se sentasse nessa cadeira agora, porque quem se senta nessa cadeira agora é Hana Consenso. E eu gostaria de que você me passasse qual a impressão que você teve da Hana Emoção e da Hana Razão. Como é que você coloca cada uma das coisas que uma disse, porque você é a pessoa responsável por tomar essa decisão. Eu acho que a Hana Emoção me representa muito bem nos meus momentos sozinha. São esses tipos de coisas que passam na minha cabeça quando eu não consigo resolver um problema que eu tenho. O que passa na minha cabeça são essas coisas de que não vai dar certo, de que tá tudo ruim, sabe? Tipo, que não tem solução. Exatamente, mas me parece que Hana Razão não concorda com isso. E o que você achou dos argumentos dela? Não são tão fortes, mas parece que por um momento são suficientes. Não são tão fortes quanto os meus sentimentos. Eles falam um pouco mais alto. É bem possível que Hana Razão, quando ela coloca, ela não acredite tanto assim, porque as emoções nos fazem acreditar mais, não é isso? Seja lá como for, você não é nem Hana
emoção agora, nem Hana razão, você Hana consenso. E se eu pedisse para você dar uma olhadinha nisso aqui agora, esqueça a razão, esqueça a emoção, me coloque agora quem pesa mais nesse grupo, as desvantagens ou as vantagens de voltar? As vantagens. E você colocaria quanto para as vantagens? 60, 70, 80, 90, 100? Agora eu colocaria provavelmente 80. 80%. Vantagens. Portanto, 20 para as desvantagens. Você tem uma decisão a tomar agora, e você se lembra que no início eu disse para você que qualquer que seja a sua decisão, ela é importante. E aí então a decisão é, sim, eu estou pronta para voltar e continuar a terapia. Não, eu não estou pronta para voltar. Hana consenso, o que você decide? Veja que eu aceito qualquer das decisões. É que assim, eu vou colocar pela lógica. Eu volto. Volta. Ok. Eu gostaria de que nós voltássemos ali à mesa, porque nós temos um pouquinho ainda para discutir. E nessa discussão, e eu gostaria de que você então trouxesse a sua cadeira, é assim, olha, qualquer decisão que a gente tome, a gente pode sair nessa porta. Quando você sair daí, você então toma uma outra decisão completamente diferente, e é possível que a Hana emoção ainda esteja gritando, não é isso? Sim. Será que nós poderíamos fazer rapidamente aqui algo que aumentasse a chance de você manter essa decisão? E nós vamos fazer isso rapidamente. Isso é o que nós chamamos de plano de ação. E eu vou, então, colocar um plano de ação. Ou seja, para que você volte amanhã aqui, o que você tem a fazer? Depois que sair daqui? Hoje, por exemplo, você faria alguma coisa que aumentasse a chance de, eventualmente, você manter essa decisão? Não tinha pensado em fazer nada. Então, que tal nós pensarmos agora? Ok. Então, o que você faria para voltar amanhã? Chegaria em casa, falaria com minha mãe, meu pai. Ok, por que você não escreve aqui, falar com meu pai e minha mãe? Você teria um segundo passo? Banho. Banho. Da água quente, por favor. E esse banho envolve algo emocional? Quando você diz isso? Daria alívio? Lhe deixaria mais confortável? Ok. Veja que, se a gente der uma olhada aqui, ainda assim, você sabendo os passos a serem tomados, pode ser que haja obstáculos, não é isso? Sim. Por que você não coloca aqui um possível obstáculo para a gente antecipar? Por exemplo, falar com meus pais. Que obstáculo poderia haver? Eles não estarem em casa, Não estar em casa. ou não quiserem conversar comigo. Ok, não estar em casa ou não conversarem comigo. Algum outro obstáculo que você antecipa para o banho? Ficar sozinha. Ficar sozinho. Por que isso seria um obstáculo para o banho? Eu acho que eu queria um pouco de carinho, assim, antes. Eu não gostaria de ficar sozinha por muito tempo. Apesar do banho ser uma coisa que relaxa. Seus pais vão estar em casa hoje? Acho que sim, só se tiverem saído para comprar alguma coisa. Seja lá como for, esse banho me parece que não seja uma coisa tão importante nessa tomada de decisão, e a gente pode deixar um pouquinho, pelo menos, para discutir isso aqui, não é isso? Se você tiver, por exemplo, esse obstáculo, que é deles não estarem em casa, veja que abaixo tem a solução. Como é que você tentaria solucionar essa dificuldade, esse obstáculo? Eu posso ligar para eles. Pode ligar para eles. Por que você não escreve aqui? E você tinha um outro obstáculo aqui também, não é esse? Com relação a isso aqui, que é ficar sozinho. Como é que você pode, então, antecipar isso? Já para você ir com uma, quem sabe, uma solução, algo na cabeça que eventualmente resolva esse obstáculo. A primeira ideia que me veio foi falar que eu precisava muito deles, mas acho que daí eles vão ficar preocupados, me encher o saco, então... Na realidade, eles podem ficar preocupados, está mais com um obstáculo também, né? E aí como é que você resolve esse tipo de obstáculo? E é nessa fase que a gente está aqui agora. Eu poderia só pedir carinho.
eventualmente, então, quando você pede carinho, você está mais próxima deles, não é isso? Ótimo. Então, o que nós temos como próximo passo agora é exatamente colocar algo que parece que já está decidido, ou seja, é falar com os meus pais. E quando você bota quando falar com eles, que é o próximo item, parece-me hoje, não? Sim. Ok, então coloque aí hoje, que envolve também o banho, não é isso? Certo. Ok, Hannah, quando você tem isso nas mãos, não só essa decisão que você tomou, mas ao mesmo tempo tem esse plano de ação, isso ajuda você a manter essa decisão? Acho que sim. Pelo menos essa ideia das soluções. De antecipar, na realidade. Menos ansiosa. Você já sabe com antecedência o que você pode fazer, não é isso? Ok, eu fico muito feliz com isso. Apenas perguntaria para você se aumentou a chance de eventualmente você voltar. E eu fico feliz com isso e estarei aguardando você aqui às 17 horas da manhã. Tá certo? Ok. Tchau. Ana, que bom, fico muito feliz que você tenha voltado. Então, como é que foram as coisas em casa? Cheguei em casa, meus pais estavam lá, eles estavam lá. Eu fiquei meio nervosa, mas aí eu lembrei que a gente tinha feito um papelzinho. Sim? E aí eu falei pra eles que eu queria ver um filme com eles. Uhum. E eles aceitaram. Deu certo essa parte. Eu não consegui chegar e falar, oi, quero carinho, mas eu falei no filme, a gente assistiu juntos. Vocês então tiveram um certo momento de intimidade? Como é que vinha acontecendo isso? Isso vinha acontecendo ou... Não. Fazia tempo que os meus pais não ficavam perto de mim. Ok, então isso significa que ajudou você pelo menos a se sentir melhor. Bastante. Ótimo. Então, talvez a gente possa continuar hoje aqui e talvez a gente já estabeleça a partir de agora, quem sabe, pelo menos hoje, de que forma eu posso ajudá-la. Você tem algo na cabeça que eventualmente poderia sugerir, que esteja preocupando você e que eventualmente nós poderíamos tratar hoje aqui? Acho que a minha relação com o que falaram de mim, sabe? Eu acredito no que falam de mim. Isso me deixa para baixo. Ok. Você falaria um pouquinho mais disso, só para eu ter uma ideia? Por exemplo, falam mal de você, deixam você para baixo, isso significa então para você? Eu não sei se foi porque eles repetiram muito ou... Só sei que eu acredito que eu seja uma pessoa suja. Ok. Eu não queria, sei lá, assim, ainda é desconfortável para mim contar exatamente o que aconteceu, mas eu tenho a intenção de contar. Eu me sinto suja e um problema e acho que isso é o mais difícil de falar. Uma vagabunda. Ok, isso deve doer bastante, não é isso?
É como se você fizesse uma acusação muito grave sobre você mesma e, eventualmente, na medida em que você tem esse pensamento sobre si mesma, eu sou suja, eu sou uma vagabunda, eu imagino que isso deixa você muito para baixo. Sim. Talvez a gente pudesse trabalhar um pouco isso hoje. Pode ser. Bom, deixa, Hannah, talvez eu tenha uma outra coisa para mostrar para você aqui. E gostaria de que você visse, uma vez que eu tenho o meu computador e uma tela, e é importante que você acompanhe isso também. Você vê ali, na realidade, aquilo que nós chamamos de diagrama de conceituação, mas esqueça essa palavra, que eu quero que você entenda o que você está vendo aqui. Então, essa é uma forma, às vezes, como a gente se vê, assim, que a gente acredita, eu sou isso. Isso é o meu DNA, é assim que eu me vejo. E na medida em que você diz assim, eu sou suja, eu sou uma vagabunda, você acredita bastante nisso? Muito. Quanto é que você acredita nisso, Hannah? Tipo, de 0 a 100? De 0 a 100, sim. 100, sim. Ok, bastante. E ao acreditar 100%, nas duas coisas, sou suja, sou uma vagabunda, qual dessas realmente dá para você um impacto maior? Sou suja, sou vagabunda? Eu acho que suja. Suja. Ok. Uma vez colocado aqui, e você acredita muito nisso, há duas possibilidades. Uma é que isso seja verdade, apenas como hipótese. E tomando isso apenas como hipótese for verdade, nós vamos trabalhar duro para que isso desapareça, porque eventualmente isso mude. Ok? Mas apenas na nossa hipótese, se de fato isso se confirmar. Mas ainda há uma outra possibilidade. É a possibilidade de que isso não seja verdade. Que seja apenas o que você acredita, a forma como você se enxerga e se olha. Se essa outra parte for verdade, qual é a diferença? Se a parte que for verdade, porque eu Não é. sofro, acho que vou me sentir melhor a respeito. Muda tudo, não? Como é que você viu aquele exercício que nós fizemos na semana passada, em que você se sentou em cadeiras diferentes? Foi bem estranho, mas depois que eu pensei sobre, eu achei que sim, que apesar de ser bem, tipo, sem noção, eu achei que funcionou, sabe? Porque eu senti que eu conseguia colocar minhas emoções ali melhor e organizar melhor minha cabeça. E você deu voz a 3 Hannahs. Sim, É isso? eu me senti contemplada nesses 3. Ok. Você sabe, na realidade eu gostaria de que a gente fizesse mais ou menos a mesma coisa hoje, só que nós teremos mais personagens nessa história. Porque se nós tomássemos como princípio que você tem essa visão muito negativa de si mesmo, eu sou sujo, eu sou uma vagabunda, isso é algo que dói bastante, não é isso? Sim. Isso é um crime, é algo do qual você se acusa. Certo. E se a gente colocasse isso em julgamento? Como assim? Julgamento no sentido de tribunal mesmo. E o que eu gostaria de que você tentasse realmente é me convencer. Mas eu gostei de todos os personagens? Exatamente isso que eu vou propor para você. Ou seja, você vai provar para mim que você é suja. Você conseguiria? Pode parecer estranho, não é isso? Mas você disse Mas você disse com tanta certeza isso, então pareceu em que seria muito fácil para você me provar que isso é verdade. Porque eu sinto. E uma vez que você sente isso é verdade, Sim. logo vai ser muito fácil para você provar para mim que você é isso. Acho que sim. Se numa hipótese muito remota você não conseguir provar. Parabéns para você. Ok, por que a gente não dá a palavra e essa chance então? Então nós vamos exatamente fazer a mesma coisa. Você tem esta cadeira aqui. Tá. Por favor, se sente aqui, nesta cadeira. Nesta cadeira, quem estará sentada é uma ré, a acusada. Então você terá uma acusação. Nesta outra cadeira aqui, estará sentado
ou sentada aquela pessoa que vai acusar você disso num tribunal. Como é que se chama essa pessoa? Promotor, quem sabe? Eu estarei nessa outra cadeira aqui e eu serei o juiz, mas desde logo eu digo para você que o juiz não decide. Quem decide são os jurados, porque isso é um júri criminal. E o seu crime é exatamente essa acusação. E haverá uma outra pessoa sentada nesta cadeira aqui, que é aquela pessoa que vai defender você. Então, sentada nessa cadeira aí, como Hannah, acusada de ser suja. Eu gostaria de que você me dissesse mais uma vez quanto é que você acredita nisso. Eu sou suja. 100%. 100%. Ao acreditar 100% nisso, eu sou suja, o que você sente? Nojo. Nojo. Qual o tamanho desse nojo agora? Enorme. Nojo, raiva. Ok, vou colocar aqui também nojo e raiva. Quanto de nojo? 100%. Quanto de raiva? 100%. Hannah, eu gostaria de que você olhasse para essa cadeira aqui. Nesta cadeira está sentada a pessoa que vai acusar e provar que você cometeu esse crime. Quem está sentado nessa cadeira é um homem, é uma mulher? Quem vai me acusar? Sim? Um homem. Um homem. Você conhece esse homem? Conheço. Você tem o nome dele? É uma pessoa que é próxima sua? É alguém que você conhece, que é próximo a minha. Essa pessoa legalmente poderia ser representada aqui ou eventualmente alguém próximo a sua? Porque veja bem, nós temos uma outra possibilidade que é trazer essa pessoa como testemunha. Mas eu queria que sentasse nessa cadeira aqui alguém que de fato fosse capaz de acusá-la e trazer essas evidências. Não precisa ser nem alguém que você conhece, mas que você possa imaginar. Eu ia falar para você, eu prefiro que a gente fique nessa questão de imaginar, que a gente fez ontem. Isso deixa você mais confortável, não é isso? Ok, então continua sendo um homem? Sim. Ok, por que você não vem aqui? Se senta nessa cadeira aqui porque agora você é esse homem. Então, senhor promotor, o senhor está aqui acusando Hannah de ser suja. Em razão do tempo que nós temos, eu gostaria que o senhor trouxesse as 3 principais evidências que o senhor tem que provem imediatamente que Hannah tenha cometido esse crime, que ela é suja. Primeiramente, ela não sabe dizer não. Então, não sabe dizer não, ok. Segundo, ela ficou com uma menina. Ficou com uma menina. Terceiro, Uhum. ela é fácil. Ela é fácil. Ela é fácil, ok? Você pode voltar para lá, por favor? Hannah, você acaba de ouvir da promotoria, dessa pessoa que está aqui para lhe acusar, desse crime de ser suja, as razões e as evidências disso. E para a promotoria você é suja porque você não sabe dizer não, você ficou com uma menina e você é fácil. Quando você escuta isso vindo dessa pessoa aqui, quanto é que você acredita? Eu sou suja. 100%. Como é que fica o nojo? 100%. 100%. Como é que fica a raiva? 100%. Ok. Eu gostaria de que você então olhasse para essa outra cadeira aqui, porque nessa outra cadeira aqui tem a pessoa que você escolheu para ser sua advogada de defesa. E a sua advogada de defesa não acredita que esta acusação seja justa e que você tenha cometido esse crime. Certo? Você pode me descrever quem é essa pessoa que está aqui? É um homem ou uma mulher? Seria um homem. Um homem? Um menino que eu gosto, eu acho. Uhum. Mas que tem a possibilidade de representar aqui como advogado. Ok. Por que você não vem aqui e se senta? Porque agora você é este advogado e o senhor é advogado de defesa, então o senhor está aqui porque o senhor veio defender Hannah desta acusação de ter cometido o crime. E o crime que ela cometeu é ser uma pessoa suja. E eu gostaria de saber quais são as 3 principais evidências que o senhor tem
que demonstrem que ela não merece essa acusação, que essa acusação não é justa. Primeiro, que ela fala que beijou uma mulher, só que ela tem amigos que são homossexuais e que, enfim, beijam pessoas do outro sexo, e ela não acredita que essas pessoas são sujas. Ok, então se o senhor, advogado de defesa, tivesse de resumir isso numa frase para nós colocarmos aqui, seria? Não tem problema esse beijo. Ok, então se a gente colocasse numa frase com sujeito, verbo, então seria o fato de beijar uma menina. Não é errado. Beijar uma menina Não é errado. não é errado. Ok. Se eventualmente você tiver algum exemplo que a gente possa colocar aqui, tudo bem. O exemplo que eu citei se os meus amigos gays não tem problema porque Ok. Por exemplo, meus amigos gays não são sujos? Foi isso que eu vi de você? isso. Não são sujos. Ok, temos uma segunda evidência que demonstra que, quem sabe, isso não vem ao caso? Acho que não, acho que seria mais essa mesmo. Essa é importante, que derruba os outros, seria isso, na acusação, no ponto de vista da advogada de defesa? Eu acho que sim, porque como é que ela julga a si própria uma coisa que ela não julga os outros, sabe? Ok, então esse é o argumento da defesa. Sim. Ok, por favor. Sente-se na cadeira da acusada. Hannah, veja bem. A sua advogada de defesa traz apenas um elemento que ela acredita que é absolutamente fundamental e que prova de uma vez por todas que você não cometeu esse crime de ser suja. Ou seja, na opinião do advogado de defesa, na realidade, beijar uma menina não é errado, demonstrando isso pelos exemplos que você dá de que seus próprios amigos você não julga pelo fato deles serem gays. E eles não são sujos. Ok? Na medida em que você escuta isto da defesa, quanto é que você acredita nisso? Eu sou sujo. Olha, eu diria que 60% ainda, por causa das outras duas opções. Ok, 60%. E esta emoção nojo, quanto é que ela está agora? 40%. E a raiva? A raiva está 80%. A raiva está em 80%. Ok. Veja que agora nós teremos a réplica, e na réplica nós teremos aqui a voz da promotoria que insiste e acredita ainda que você seja suja. Por favor, você pode vir até aqui. Então, senhor promotor, a defesa acaba de dizer que beijar uma menina não é errado, citando o exemplo de que ela não julga os amigos como sujos, os amigos gays. Mas ela não sabe dizer não quando um homem vem pra cima dela, porque ela gosta. Não sabe dizer não. Porque quando um homem vem pra cima dela, porque ela gosta. Porque ela gosta. Ela gosta disso. Ok, não sabe dizer não quando um homem vem pra cima dela. Ela gosta, não é isso? Ela quer. Ou ela quer. Ok. Bom, em princípio, esse foi para rebater o argumento da defesa, ok? Gostaria que vocês voltassem ali para aquela cadeira novamente. Hannah, a promotoria insiste que você é suja e colocou aqui claramente que você não sabe dizer não quando um homem vem para cima de você. Foi exatamente essa palavra dita pela promotoria, e disse ainda que você gosta e que você quer, ok? Quando você escuta isso, Hannah, quanto é que você acredita nisso? Eu sou suja? 100%. 100%. Como é que fica a intensidade do nojo? 100 também. 100%. Como é que fica a raiva? 100. 100. Ok. Nós temos agora a palavra da defesa. Pode vir aqui, por favor. A defesa, então, o que eu gostaria de que a defesa fizesse é exatamente isso aqui. Ou seja, a promotoria acabou de dizer que Hannah é suja porque ela não sabe dizer não quando um homem vem para cima dela.
e disse ainda que ela quer. Mas, o senhor gostaria, senhor advogado de defesa, de confirmar ou reafirmar o que disse antes? Sim, eu gostaria de deixar bem claro que nessa questão que foi levantada antes desse beijo dessa menina, pelo visto, pela promotoria, não foi rebatida, porque de fato é verdade. Não tem problema ela ter dado esse beijo. Ok, então na realidade o que eu acabo de escutar da defesa é que não tem problema, que beijar uma menina não é errado, porque ela não julga os seus amigos dessa forma. Você poderia me dizer o que isso significa a respeito de Hannah? Significa que ela pode ter a vida sexual que ela quiser. Ela pode ter a vida sexual que ela quiser. Portanto, Liberdade sexual não é nojento. liberdade sexual não é nojento. Ok. Então. Hannah, a sua defesa insiste que isso não é verdade. Ou seja, que você não é suja, que você não cometeu esse crime, exatamente colocando esse seguinte argumento, reafirmando o que disse antes, que beijar uma menina não é errado, seus amigos beijam e você não o julga, significando isso que você pode ter a vida sexual que você quiser. Portanto, liberdade sexual não é nojento. Quando você escuta isso vindo da defesa, quanto é que você acredita, Hannah, que você é suja? Tá. Tem que dar uma porcentagem. Sim, por que não? Então eu vou dar, quanto eu acredito em que eu sou suja, uns 5%. 5%. Ok. Como é que fica a emoção nojo? 0%. E como é que fica a raiva? A raiva ainda permanece. Uns 50%, talvez. 50%. Ok. Nesse momento aqui, fica encerrada esta parte do tribunal e inicialmente eu disse para você, Hannah, que eu não decido como juiz, quem decide são os jurados. Portanto, nesse momento, eu gostaria de que nós passássemos a executar um outro papel, a fazer um outro papel, que é o papel de jurados. Então, a gente poderia simplesmente, simbolicamente, mudar de lugar. Eu gostaria de que você se levantasse. E nós vamos agora para um outro espaço. Nós vamos estar trancados em um outro local, onde ninguém tem acesso. E nem o juiz pode entrar. Promotoria certamente não pode entrar. Defesa não pode entrar e, sobretudo, não pode entrar a acusada Hannah, porque nós estamos aqui exatamente para decidir, e essa decisão é baseada no que foi dito pela promotoria e no que foi dito pela defesa. E nós buscamos, na realidade, distorções. Quem cometeu distorções? Quando nós falamos em distorções, eu gostaria de trazer para você um documento, que é o documento dos jurados. Esse documento, que eventualmente é colocado aqui, eu vou colocar para que nós possamos vê-lo. Nós temos essa lista aqui, e nessa lista nós podemos decidir, tá certo? Eu vou ser jurado número 1 e eu sou jurado número 2. Nós não temos nome, nós não conhecemos o nome um do outro. A promotoria disse inicialmente que Hannah não sabe dizer não. Existe alguma distorção cometida aqui pela promotoria? De acordo com esse documento que você tem em mãos? Eu acredito que sim. Primeiramente, eu acho que isso é você chegar a uma conclusão Precipitada. Uhum. Porque, na verdade, acho que não é bem assim, né? A gente não sabe, às vezes ela não usou a palavra não, mas ela negou de outras formas. Fisicamente. Portanto, conclusão precipitada, eu também concordo com você. Né? Mas a promotoria disse também que ela ficou com uma menina. E me parece que isso foi um fato, não é isso? Sim. Agora, o que importa aqui é se não há alguma forma de distorção em cima desse fato. O que você acha disso? Há alguma distorção em cima desse fato? Uma comparação... Uma comparação injusta. Uhum. Ok. Eu concordo com você também, comparação injusta. E a promotoria diz também que ela é fácil. Minimização.
Eu tenho uma proposta, quem sabe rotulação, rotular uma pessoa de fácil. Acho que os dois, de fato, porque, que nem como você falou, Uhum. população de fato está certo, e minimizar ela mesma, né? Ok. Desqualificar. Exato. Eu iria ainda na desqualificação. Ok? Tá ótimo. Então nós temos isso aqui, nós vamos para a defesa, o que foi dito pela defesa, e a defesa disse, colocou aqui uma opinião, que é beijar não é errado, mas trouxe um fato, que ela própria não julga os amigos gays como sujos. Sim, Existe alguma distorção nisso? Talvez A gente poderia falar desqualificando o positivo. Será que há, de fato, uma distorção? Eu acho que sim. Você acha que a defesa de Hannah está distorcendo aqui? Porque eu não consigo ver isso. a defesa dela. Sim, porque a defesa disse, olha, beijar uma menina não é errado, e colocou isso exatamente pelos próprios princípios de Hannah, em que Hannah não julga os amigos gays como sujos. Acho que isso está posto como correto. De fato, ela não existe um problema nisso, é um fato. Ok, então nós temos aqui na realidade de sair com uma decisão unânime. Ou seja, se a jurada número 1 achar que há uma distorção aqui, eu gostaria de que a gente discutisse um pouco mais, porque eu não consigo ver distorção e... Também não. Então, nós poderíamos dizer que isso aqui seria uma verdade, até pelo fato de ser algo que é demonstrado em Hannah? Sim. Ok. Mas então, a promotoria em seguida disse que ela não sabe dizer não quando o homem dá em cima dela. Ela quer. Eu acho que seria uma questão de leitura mental. Você sabe que eu concordo com você também, leitura mental aqui nisso, é exatamente naquilo que eu estava pensando. E em seguida nós temos a argumentação da defesa que confirmou aquilo, de que beijar, na opinião dela, não era algo errado, exatamente dando esse exemplo, de que ela não julga os seus amigos gays, e concluiu na realidade de que isso significava que ela pode ter a vida sexual que ela quiser, portanto, liberdade sexual não é nojento. O que você acha disso? Ela é livre. Ok, então, isso eu também considero ser verdade. O que nós temos aqui, então, agora é a coluna da promotoria e a coluna da defesa. E o nosso veredito é dado em função disso. Em quem cometeu distorções, quem distorceu os fatos, em quem disse mais a verdade. Jurado número 1, qual é o seu veredito? A promotoria distorceu os fatos e a defesa está correta. Portanto, nós estamos prontos para dar esse veredito. Qual é o seu veredito? O veredito aqui, ela não é suja. Não é suja, portanto, ela não é culpada dessa... Ela é inocente. Exatamente. Essa é meu voto também. Ok? Então, você, jurado número 1, levará ao juiz esta decisão. Ok? De pé, diante do juiz. Por favor, jurado número 1, chegar a um veredito. Chegamos, o veredito que a gente chegou é que ela não é suja, ela não é culpada, então ela é considerada inocente, porque ela é livre, ela é uma pessoa livre, de fato, a promotoria distorceu os fatos, usou de uma série de distorções cognitivas para poder chegar a argumentação, e eu acredito que a defesa apresentou pontos concretos, evidentes. Ok, muito obrigado. Então, jurada número 1, pode sentar ali, por favor. Agora nós temos Hannah. Hannah, você acabou de escutar a decisão dos jurados e ficou determinado que você não é culpada desta acusação de ser suja, de ter cometido esse crime. Quando você escuta isso, quanto é que você acredita nisso, sou suja? Olha, já que houve uma discussão sobre os fatos, eu colocaria que, pelo menos a respeito dos meus sentimentos, eu me sinto com menos raiva e com menos nojo. E eu acreditaria nessa sensa uns 2, 3%. Ok, então você acredita ainda, sou suja 2%, e você me disse que a intensidade do nojo é? 0%, e da raiva? 0%. Ok, então você agora é livre para ir e vir.
Eu gostaria então de que nós retomássemos por algum tempo aqui nosso ambiente terapêutico. Agora nós somos Hannah e o Sr. Potter. Ok? Então, Hannah, o que você me diz dessa experiência que você acabou de ter aí agora? Bom, é meio estranho pensar que você conseguiria fazer eu me sentir melhor em pouco tempo. Eu não acreditaria que isso fosse acontecer. Eu ainda, como disse para você, eu ainda acredito um pouco nisso, assim, não é uma coisa que parece que vai embora, ainda fica repetindo na cabeça, talvez eu ainda tenha que reafirmar para mim mesma essas coisas que a gente fez, sabe? Mas, pelo menos eu estou me sentindo aliviada, sabe? De que eu não sou suja. Pois é, então veja bem, eu acho que nós temos algumas coisinhas rápidas para discutir agora, porque inclusive o nosso tempo está um pouco esgotando, eu tenho um outro compromisso, né, dentro de pouco tempo, mas eu não gostaria de que você saísse daqui sem de fato conseguir se ajudar da seguinte forma. Quem que você gostaria de ter como seu aliado, a promotoria ou a defesa? A defesa. Isso significa que, na medida em que você gostaria de ter como aliada a defesa, você está se comprometendo a ouvir mais a sua defesa do que, eventualmente, a voz da promotoria que pode voltar e lhe acusar, não é isso? Sim. Se eu passasse para você aqui agora esse outro documento, Hannah, que é aquilo que, de alguma forma, ajudará você a levantar elementos, trazer elementos que provam que, neste caso, a defesa tinha razão. E a minha pergunta é, se a defesa tinha razão, o que isso significa a seu respeito? Que eu não sou suja, que eu estava errada. E se você não é suja, você é o quê? Livre? Livre e Livre. limpa, mas digamos assim, normal? O que daria credibilidade na nova conclusão ou na nova, digamos assim, versão de si mesma que você gostaria de ter? Dá credibilidade para essa nova ideia? Isso primeiro, significa que eu sou? Os prós e os contras que a gente fez o julgamento. Então, eu levantei as minhas questões. E tudo isso demonstra que você é o quê? Que eu não sou uma pessoa suja, que eu tá tudo certo, normal. Sou uma pessoa normal. Ok, vamos colocar aqui, sou normal. E se você agora pudesse sair daqui buscando elementos, porque um bom advogado e um bom cliente do advogado trabalham em colaboração para um ajudar o outro. E se você tivesse de ajudar o seu advogado de defesa e tivesse diariamente de ver alguma coisa que mostra que você é normal e começasse hoje, aqui, nesse momento, o que aconteceu hoje que mostra isso? Eu consigo me ajudar. Ok, de que forma você conseguiu se ajudar? Eu pedi ajuda para você, mas ok. eu falei. Então, por que você não escreve aqui, pedir ajuda? Porque são elementos que você vai juntar, não é isso? Você teria alguma coisa a mais do dia de hoje? Que me mostra que eu sou normal. Que você é normal? Acordei, eu comi, eu fiz escola. Ok. Segui minha rotina e fez coisas Normal. Portanto, se eu pedir para você todos os dias preencher aqui essa espécie de diário, que serão todos os elementos que vão trazer aqui novamente, na próxima vez, por exemplo, essa voz da promotoria, ela está satisfeita? A promotoria satisfeita por ter perdido? Dentro de mim, Sim, né? Mas eu acredito que a promotoria não esteja feliz com isso. Portanto, a promotoria vai continuar insistindo, não é isso? Mas você tem aliado agora na defesa. Na defesa, sim. Ela E, está comigo. consequentemente, é importante você juntar elementos, não é assim? pra Tá ok. participar. Diariamente. Na próxima vez, então, eu gostaria de, eventualmente, até mesmo dar a palavra à promotoria, porque se a promotoria, mais uma vez, não conseguir provar, porque a promotoria pede um recurso, não é isso? Sim. Essa voz gritando é a promotoria pedindo um recurso. Esses 3%. Pois é, mas veja bem, a promotoria terá a palavra aqui quando ela quiser. E se a promotoria não conseguir provar a sua tese, então vai ficar muito mais claro, e agora voltando ao nosso diagrama de conceituação, vai provar que você é o quê? E você vê o que aconteceu com essa seta aqui, saiu daqui para cá. E mostra que você, portanto, é normal. Não é isso? Portanto, gostaria de vê-la, quem sabe amanhã, eu estaria aqui amanhã. Pode ser depois de amanhã. Ok, você se sente confortável? Ok, vamos lá então.
Você tem dever de casa, não é isso? Tem. E qual é o dever de casa? É anotar o que é que comprova que eu sou normal. E trazer, na realidade, provas, elementos que ajudem a sua Minha defesa. Ok, ótimo. Tchau, tchau. Tchau. O Marcos conseguiu mostrar duas técnicas fundamentais do processo, o roleplay consensual, em que mostra a tomada de decisão e o desfecho diferente que a história teria, né, no seriado se o diretor tivesse ouvido, ajudado ela, enfim, a tomar a decisão de se abrir e de aceitar a ajuda que foi oferecida, né. E agora, nesse segundo ato aqui, né, a técnica do processo, que é uma técnica desenvolvida pelo Dismar para trabalhar fundamentalmente crenças centrais, né, e acho que deu para a gente ver de uma maneira bastante lúdica, né, e talentosa aqui dos dois atores, né, de mostrar acesso ao funcionamento nuclear, a reestruturação cognitiva evidente que acontece, né, e o quão convincente, né, a cena foi, mostrando algo que acontece no dia a dia dos consultórios. Mas eu estou muito curioso de saber da nossa atriz, quem sabe? Olha, eu achei assim, para mim, né, como estudante, como pessoa que também faz psicoterapia, eu achei bem legal a forma como você conseguiu induzir, mas não de uma forma assim, cutucando ela, sabe, agressivamente, que nem a gente espera que aconteça na clínica. Na verdade, como paciente, você chega lá e você acha que o terapeuta vai te cutucar até ouvir o que você tem que falar. E às vezes você quer falar, mas você não quer falar com esse clima aversivo de que alguém precisa saber o que aconteceu, ou falar nomes das coisas, né, das pessoas. E eu achei bem legal a forma como que você conduziu, até mesmo para que eu formulasse frases maiores e tivesse vontade de contar alguma coisa para você, porque eu simplesmente poderia falar, não, obrigada. Eu particularmente achei uma das partes mais bonitas de todo o teatro aqui, a parte inicial, a delicadeza com que tu conseguiu acessar o sofrimento dela sem ser invasivo, né, sem ser uma coisa forçada, né, e muito habilidosa, né, ela estava bastante resistente e conseguia ir ganhando o terreno gradativamente. Mas eu queria fazer apenas um comentário, e está terminando já o nosso tempo, e eu não gostaria de ultrapassar isso, é que normalmente quando nós temos mais tempo, é claro que em todas essas cenas que vocês viram aqui, nós buscamos mais elementos. Então, por exemplo, é claro que nós teríamos mais prós e contras explorados ali, é claro que nós daríamos mais tempo à razão e à emoção e eventualmente o consenso, e claro que de alguma maneira isso traria mais elementos para a nossa prática. Naturalmente aqui, por exemplo, quando nós fizemos o processo, houve apenas um argumento, né? E eventualmente eu tenderia a explorar mais argumentos, tanto da promotoria como da defesa. E fica muito claro para vocês, eu gostaria que ficasse claro, que a promotoria, de um modo geral, sempre traz distorções. E mesmo quando não são distorções diretas e são fatos, ela beijou uma menina ou ficou com a menina, isso é um fato. Mas uma das coisas que ficam claras é mesmo os fatos podem ser distorcidos. Então o significado que dá a esse fato real é que é uma grande distorção, certo? E com isso, de fato, numa sessão real, nós teríamos mais tempo, eventualmente, para explorar todas essas coisas aqui. Eu não sei se nesse tipo de atividade a gente daria espaço para algumas poucas perguntas. Eu imagino que a plateia está muito curiosa, quem sabe, e eventualmente gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta. O que você acha? O senhor diretor da escola? Vou usar da minha autoridade, então, aqui e abrir para perguntas. Alguém tem algum comentário, alguma pergunta, gente? Sensacional a apresentação, eu achei muito legal, muito bacana. Eu queria saber a respeito da sua apresentação, dos slides. Isso é um trabalho, foi publicado? E aí eu queria saber se a gente tem acesso a isso de alguma forma. Olha, a principal forma de acesso a isso é o próprio manual da terapia cognitiva processual, que já foi publicado e está aí à venda pela ArtMed. Então, é claro que ninguém vai aprender terapia cognitiva processual, e há uma outra coisa, inclusive, que eu gostaria de chamar a atenção. Nós fomos direto a duas técnicas, que quando o meu paciente chega, eu nunca vou diretamente a essas técnicas, digamos assim.
há um certo preparo do paciente. Primeira coisa é o próprio diagrama de conceituação. A gente vai muito lentamente mostrando o primeiro nível. O paciente tende a aprender o que são distorções cognitivas, porque quando chega no processo, você viu que eventualmente a pessoa já está bem mais preparada, já conhece todas as distorções. Existem técnicas iniciais, ou seja, a TCP, ou terapia cognitiva processual, tem um registro de pensamento intrapessoal que inclui o primeiro nível do diagrama de conceituação. Aquela técnica de tomada de decisão que nós fizemos aqui pertence ao segundo nível cognitivo, que na realidade o que a gente está tentando fazer ali é trabalhar os pressupostos subjacentes. E finalmente, quando a gente chega no processo, que é um processo, digamos, para trabalhar cognições de terceiro nível, que é exatamente crença nuclear, isso implica, na realidade, no fato de que esse paciente já teve várias sessões, e nós tenhamos aí, quem sabe, 1 mês, 2 meses de tratamento para chegar até aí. Porque nós estamos trabalhando coisas que são muito, digamos assim, mobilizadoras para o paciente. Então, a gente não vai chegar de chofre. Há algumas circunstâncias em que sim, eu chego de chofre. Por exemplo, num caso desse, em que eu tinha, de fato, de ajudar a Hannah, eu teria uma certa dificuldade em ficar explicando para a Hannah o que lhe passa pela cabeça, quais são as distorções ou coisas desse tipo. Nós tínhamos decisão mesmo a ser tomada ali. E nesses casos eu vou diretamente para o nível 2. Tá certo? Porque ela envolve mais comportamentos do que eventualmente cognições. Então, isso para significar que a terapia cognitiva processual é muito flexível. Apesar dela ser muito estruturada nas técnicas, no seu diagrama, a gente pode começar em momentos diferentes a depender de como o paciente se apresenta. E Hannah foi um exemplo excelente disso. Já estamos terminando o tempo, talvez haja espaço para mais uma pergunta e um comentário. Boa tarde. Primeiro, parabenizar pela encenação, foi muito autoexplicativa, achei muito boa. E a minha dúvida era com relação a isso também, se a terapia processual ela é um protocolo, né, início, meio e fim, ou se daria para pensar na utilização de algumas partes e algumas técnicas pontualmente, assim. Estou pensando em termos do meu contexto clínico mesmo, da utilização disso, do que eu consegui ver e apreender. Sim, ela é um protocolo, mas é um protocolo mais flexível, como vocês puderam ver aí. Então, se você for pelo livro, são 12 sessões. É claro que essas 12 sessões elas serão multiplicadas, por exemplo, num paciente com comorbidade mais grave ou num transtorno de personalidade. Nós estamos falando aí agora não só de meses ou às vezes anos de tratamento. Uma peculiaridade que eu chamaria a atenção é que se vocês derem uma olhada no processo que vocês viram aqui, vocês podem contar 15 técnicas que são usadas soltas na terapia cognitiva convencional e que foram todas inseridas ali. Então, vocês me viram fazendo, por exemplo, a seta descendente, vocês me viram fazer evidências de um lado e de outro, vocês me viram fazer seta ascendente, vocês me viram fazer exercícios de imagem ou de imaginação nas cadeiras. Então, de fato, quando você presta atenção e conta quantas técnicas estão envolvidas ali, a gente pode contar pelo menos umas 15, porque tem descoberta guiada, tem questionamento socrático, tem a cadeira vazia da Gestalt, tá certo? Que é bastante experiencial, então tem várias técnicas. Creio que eu acho que a gente vai ter de encerrar por aqui. Eu agradeço muitíssimo a participação de vocês.